Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 e 1945, é assim chamada por ter se tratado de um conflito que extrapolou o espaço da Europa, continente dos principais países envolvidos, além do norte da África e Ásia. O Havaí, território estadunidense, com o ataque japonês a Pearl Harbor, foi também palco de disputas territoriais e ataques de inimigos. Compreender o que levou à eclosão do conflito implica lembrar as consequências da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, culminando com a derrota da Alemanha e a assinatura entre as potências europeias envolvidas, do Tratado de Versalhes, que, culpando a Alemanha pela guerra, declarou sua perda de suas colônias e forçou o desarmamento do país. Diante desse quadro, o país derrotado enfrenta uma grande crise econômica, agravada pela chamada crise de 1929. Iniciado nos Estados Unidos da América, que ao fim da Primeira Guerra tinham se estabelecido como uma grande economia mundial e financiador da reconstrução da Europa devastada pela guerra, entraram em colapso econômico, levando consigo as economias de países dependentes da sua e agravando as dificuldades econômicas na Europa. O agravamento da crise econômica aumentou o sentimento da derrota e fracasso entre alemães e alemãs, que viram nas ideias do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O Partido Nazista é a saída para a situação enfrentada pelo país. À frente do partido, fundado em 1920, estava Adolf Hitler, que chegou ao poder em 1933, defendendo ideias como a sua superioridade do povo alemão, da culpabilização dos judeus pela crise econômica e da perseguição, isolamento e eliminação dos mesmos e de outros grupos como ciganos, homossexuais e deficientes físicos e mentais. Pregava ainda a teoria do espaço vital, a qual defendia a unificação do povo alemão, então disperso pela Europa, seria utilizada como justificativa para o expansionismo nazista. Também na Itália, a crise econômica do período entre guerras foi aproveitada por um grupo político anti-liberal e anticomunista, que via na formação de um Estado forte a solução para os problemas econômicos e sociais. Tal grupo organizou como um partido fascista, liderado por Benito Mussolini, que em 1922 foi nomeado primeiro-ministro pelo rei Vítor Emanuel III. Mussolini, chamado pelos italianos de Duce, combateu rivais políticos e defendeu a expansão territorial italiana, culminando na invasão da Etiópia em 1935 e na criação da chamada África Oriental Italiana, anexada à Itália. Os dois líderes totalitários, Hitler e Mussolini, assinaram em 1936 um tratado de amizade e colaboração entre seus países. Estava formado o eixo Roma e Berlim, que em 1940 passaria a ser o eixo Roma-Berlim-Tóquio, marcando a aliança do Japão com os dois países europeus, formalizado com a assinatura do Pacto Tripartite, que garantia a proteção dos três países entre si. Estava formando o eixo que durante o conflito mundial enfrentaria os aliados, aliança formada inicialmente por Inglaterra e França, que por mais tarde contou com a entrada de outros países, com os Estados Unidos em 1941, após sofrer um ataque japonês na ilha de Pearl Harbor, seu território no Oceano Pacífico. A União Soviética em 1941, quando a Alemanha de Hitler quebrou o Pacto Germano-Soviético de não agressão assinado há 2 anos antes. E até mesmo o Brasil, que em 1942 saiu da neutralidade e entrou na guerra. Em 1944 enviou combatentes, Força Expedicionária Brasileira, para combater na Europa. Mas o que afinal levou à eclosão da guerra? Os nazistas decidiram levar a teoria do espaço vital adiante, promovendo assim o expansionismo alemão, primeiramente com a anexação da Áustria. Em 1932, depois com a tentativa de incorporar a região do Sudeste na Checoslováquia, pois ali viviam cerca de 3 milhões de falantes da língua alemã. França e Reino Unido acordaram com a Alemanha na Conferência de Munique a anexação de apenas 20% do território tcheco, mas Hitler não respeitou o acordo, ocupando em 1939 todo o país. O próximo passo foi a invasão da Polônia, a tentativa de recuperar cidade perdida pelos alemães da Primeira Guerra. França e Reino Unido exigiram que os alemães voltassem atrás, mas diante da negativa de Hitler, declararam guerra à Alemanha. Em 3 de setembro de 1939, tinha o início o conflito mais destrutivo da história. Fim da guerra. Os aliados começaram a derrotar o eixo em 1942 no Pacífico. Estados Unidos e Austrália derrotaram os japoneses em fevereiro de 1943. Os nazistas perderam a Batalha do Stalingrado na União Soviética e foram expulsados da Bulgária, Hungria, Polônia e Checoslováquia e Iugoslávia. Na África, Egito, Marrocos e Argélia foram conquistados pelas forças aliadas. Em julho do mesmo ano, Vítor Emanuel III, rei da Itália, desistiu Mussolini do governo e assinou a rendição italiana aos aliados. No dia 6 de julho de 1940, os aliados desembarcam na Normandia, França. Na operação que ficou conhecida como Dia D, era o início da libertação francesa, e no fim de agosto, Paris estava livre.
2 de maio de 1949, soviéticos e estadunidenses tomaram Berlim, 2 dias depois do suicídio de Hitler e do alto comando do Partido Nazista. Iniciou-se o processo da rendição das tropas nazistas, colocando assim fim à guerra na Europa. Só o Japão resistia, mas em agosto, diante das bombas atômicas jogadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, o imperador Hirohito se rendeu aos aliados. Chegava ao fim da Segunda Guerra Mundial, deixando cerca de 50 milhões de mortos e 35 milhões de feridos. Os países vencedores levaram oficiais nazistas ao julgamento no Tribunal de Nuremberg, criado para esse fim, sob a acusação de crimes contra a humanidade. Outra consequência da guerra foi a criação em 1949, a Organização das Nações Unidas, a ONU, cujo objetivo é mediar conflitos entre países a fim de evitar novas guerras.